Prezados irmãos, é uma alegria estar aqui novamente para podermos partilhar dessas ideias da espiritualidade que vão nos tornar melhores e, nos tornando melhores, certamente hão de nos tornar também mais felizes. Não é por acaso que antes da prece inicial se falou a respeito do bem que podemos fazer aos outros ou do mal. Se falou no sentido de não transferir a responsabilidade para terceiros. Houve um filósofo brasileiro importante chamado Humberto Roden, que sempre dizia: o mal que os outros nos fazem não nos faz mal, porque não pode nos tornar maus. Agora, o mal que fazemos aos outros, este sim, pode nos fazer mal, porque pode nos tornar maus. E assim, deixando de lado a parte negativa e buscando a positiva, que é o que nos interessa, o bem que fazemos aos outros é que realmente nos faz bem, porque nos torna bons. O amor que dedicamos aos outros, desinteressadamente, não sabemos se teremos retorno ou não, mas o amor que dedicamos aos outros nos faz bem, porque nos torna amorosos. E com amor, nós sintonizamos com as mais importantes e fundamentais forças de toda a natureza. Nós vamos ver que tanto do ponto de vista da evolução do pensamento científico, quanto do ponto de vista da nossa saúde, e ainda mais da espiritualidade, amar sempre vai nos fazer bem. E à medida em que amamos, vamos desenvolvendo mais a nossa capacidade de boas conexões com o universo, a nossa capacidade de nos tornarmos cada vez mais felizes. Estamos ouvindo de fundo os acordes de uma melodia que se chama A Busca da Vida Perfeita. Pois a busca da vida perfeita, naturalmente dentro dos limites de cada uma das nossas encarnações, só vai acontecer na medida em que aprendemos a amar. Na medida em que aprendemos a sentir no progresso do nosso próximo, não a inveja, mas o nosso próprio progresso. Porque a ausência de amor sempre foi um grande empecilho para a evolução do homem em todos os aspectos da sua existência. Muitas vezes nós separamos demais as coisas e nos surpreende quando nós analisamos que a falta de amor prejudicou a própria evolução do pensamento científico. E é verdade. E vamos então examinar, nos vários aspectos do progresso, do conhecimento humano, a importância fundamental do amor. Porque com ele, nós realmente praticamos a arte de viver. Aproveitamos as possibilidades da vida. Como um músico que tem à sua disposição toda a escala musical e não se limita a usar uma só nota, a bater numa só tecla do piano, a percutir uma só corda do violão. Com amor nós tocamos a grande sinfonia cósmica e vamos realizando essa busca de uma vida melhor. Porque hoje a ciência física está a nos dizer que o mundo físico não é uma realidade absoluta, que o mundo físico é uma resposta do observador. E à medida em que vamos aperfeiçoando o nosso sentimento, a nossa análise de mundo, desenvolvendo as nossas faculdades mais sutis, nós chegamos a compreender que somos mais do que as nossas limitações físicas e que entramos em sintonia com o universo, com a espiritualidade superior, quando desenvolvemos a lei do amor. Aí realizamos coisas que parecem impossíveis, quando desenvolvemos a nossa sensibilidade. Existe uma experiência muito interessante, mostrando que podemos ir além dos nossos sentidos físicos, feita por um pesquisador chamado Charles Start. Ele fez uma investigação com uma sensitiva, podemos dizer médium, que afirmava ter desdobramentos durante o seu sono e poder visitar sítios distantes, descrevendo o que lá se passava naquele momento em que seu corpo físico dormia. O pesquisador, então, convidou-a para um experimento muito interessante. Ela iria dormir alguns dias no laboratório, com PET scanners, aparelhos registradores de ondas cerebrais de alta sensibilidade ligados à sua cabeça, e um computador, e escrever um número aleatório, ou seja, ao acaso.
Poderia ser, deveria ser um número de 6 algarismos e poderia ser desde 0,00000 até 999.999. Esse número era escrito automaticamente pelo computador, envelopado mecanicamente, de modo que o pesquisador também não sabia que número era, para evitar que o fenômeno fosse de telepatia, e era colocado num envelope, em uma prateleira bem acima do lugar em que a sensitiva dormia. Nas ocasiões em que ela afirmou ter tido a percepção do desdobramento, ter saído do corpo, ela fez a leitura do número e acertou. Qual é a probabilidade de acertar por acaso? Conhecimento elementar de cálculo de probabilidades vai nos dizer isso. Havia a possibilidade de 1 milhão de números, de 0 até 999.999. Portanto, a chance de acerto casual era de uma vez em cada 1 milhão de tentativas. E, em média, pode haver até 1 milhão de tentativas e não haver o acerto. Pois ela acertou repetidas vezes, mostrando mais uma vez por mais outro caminho, já temos tantos, que hoje é preciso ser muito teimoso, muito recalcitrante para não verificar a espiritualidade presente em nós. Acertou, mostrando que nós vamos além dos nossos sentidos. Mas como podemos atingir esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de percepção? Qual o melhor, qual o mais importante caminho para o aperfeiçoamento? É o amor. Estamos aqui não para nos prender a culpas passadas, não para desenvolver capacidade de vingança, pelo contrário, o que temos que desenvolver é a capacidade de perdão. É preciso ter um pouco de inteligência para perceber que perdoar faz bem a quem perdoa e não a quem é perdoado. Porque quem perdoa se desliga de um sentimento negativo, de vingança, e só com amor no nosso coração nós vamos aprendendo tudo isso. Então vamos analisar alguns aspectos importantes do amor. O amor na evolução do pensamento. Mesmo nas pesquisas científicas, nós temos que distinguir. Pesquisar alguma coisa cientificamente, pesquisar a natureza, por exemplo, só é possível para quem a ama, e não para quem quer submetê-la. Sempre houve uma diferença entre amor e tentativa de controle. Isso empecilhou muitas vezes a própria evolução científica. Todos nós conhecemos a história de Galileu. E, ao tempo de Galileu, como hoje, nós podemos desenvolver e podemos separar os pesquisadores da ciência em 2 grupos. Os cientistas verdadeiros e os cientificistas. Os cientificistas são os dogmáticos da ciência. Eles acham que conhecem tudo. Eles não sabem que houve uma grande mudança de paradigma com a relatividade e com a física quântica e continuam insistindo nas suas teses materialistas. Porque o objetivo principal da ciência materialista era governar a natureza, conhecer suas leis a ponto de poder controlá-la. E essa tentativa de controle é absolutamente diferente do verdadeiro amor. Enquanto que o conhecedor, o buscador do conhecimento, ele ama o próprio conhecimento e com ele vai se desenvolvendo. Então, mesmo ao tempo de Galileu, quando ele tem a audácia de dizer que a Terra gira em torno do Sol, ele teve entre os seus pares, que deveriam ser os conhecedores da ciência, chamados na época filósofos do natural, e entre os religiosos, apoiadores e perseguidores. Às vezes se tem a falsa impressão de que os cientistas todos, na época filósofos do natural, apoiaram Galileu, e os religiosos foram contra. Não. O ciúme havia nos 2 lados. E a busca da verdade também existia nos 2 lados. Então a diferença estava entre aqueles que amavam o conhecimento e aqueles que queriam dominar o conhecimento e dominar os outros, considerando-se donos da verdade. Então Galileu tinha apoiadores no clero e tinha perseguidores no clero. Galileu tinha apoiadores entre seus colegas, filósofos do natural, e também tinha negadores. Portanto, o que se dividia e o denominador comum era exatamente isso: querer ou não querer aprender, amar ou não amar o conhecimento.
E quando as pessoas não querem aprender, fica difícil, porque elas estão a enxergar a verdade, mas se põem a negá-la insistentemente. E há então, da época do Galileu, um exemplo muito interessante. Um colega seu, chamado Cesare Cremonini, duvidava muito da teoria de Galileu, estava muito enciumado com o crescimento da teoria. Galileu, através do telescópio, descobriu mais 2 luas em Júpiter e anunciou sua descoberta aos seus pares, que deveriam pensar cientificamente. O pensamento científico é exatamente o pensamento que Kardec nos ensinou, aberto ao novo, podendo sempre questionar, sendo preferível rejeitar verdades a aceitar mentiras. Então, como Galileu também nas horas vagas fazia horóscopos, Cesare Cremonini disse que Galileu estava a inventar aquelas 2 luas de Júpiter para ganhar mais crédito entre os seus consulentes e assim ganhar mais dinheiro fazendo horóscopo. Aí o detalhe importantíssimo, daquelas pessoas que nós conhecemos, que nós convidamos para ver a verdade, para senti-la e se recusam. Galileu convida Cesare Cremonini a olhar no telescópio e ver as luas que ele havia descoberto em Júpiter. E Cesare Cremonini se recusa, alegando 2 motivos de alta cientificidade. Ele se recusara a olhar no telescópio por 2 razões. Número 1, o instrumento era muito feio. Número 2, o instrumento produzia ilusões. Ponto final. Quantas pessoas que dizem ter uma mentalidade avançada, científica, aberta, e se recusam a participar de uma reunião espírita quando convidadas, e se recusam até mesmo a ler uma obra espírita, por quê? Porque é muito feio, leva ao inferno, e porque produz ilusões, os médiuns são alucinados. Hoje a ciência está a nos dizer exatamente o contrário. Pesquisas recentíssimas em Harvard demonstraram que a saúde física e mental, em média, é superior entre as pessoas que praticam alguma forma de espiritualidade do que entre as que negam completamente a espiritualidade. E mostrando que Galileu tinha apoio nos 2 lados, o Papa Urbano VIII permitiu a publicação da sua obra. Só fez uma exigência. Galileu deveria comentar a sua teoria, segundo a qual a Terra girava em torno do Sol, mas também deveria comentar a outra teoria, a teoria ptolomaica, que dizia ser a Terra o centro imóvel do universo. Galileu, como bom teimoso, esqueceu a segunda parte, comentou só a sua. O Papa se achou um pouco traído, e vejam aí, o resultado da falta de amor. Foram os cientistas e não os padres que denunciaram Galileu ao Conselho da Inquisição. E Galileu então foi julgado, sua obra considerada herética, e sofreu uma espécie de prisão a domicílio. Não poderia sair muito de determinada região e não poderia mais dar entrevistas a respeito de revolução dos corpos celestes. Então, mesmo na hipótese de estarmos investigando a ciência pura, a falta de amor, que leva exatamente à tentativa de domínio, sempre foi prejudicial à nossa evolução. Amor versus controle. O desejo de controle é exatamente a falta de amor. Um pai que tenha um filho com 2 anos de idade não permitirá que esse filho atravesse as avenidas sozinho. Irá levá-lo pela mão. Mas o pai não quererá que o filho continue com essa dependência aos 30 ou 40 anos de idade. Aí, a tentativa de controle, o desejo de mandar, característico dos donos da verdade, é exatamente o oposto do amor. O mestre, o pai, a mãe, naturalmente, tem sua realização quando verificam que o filho não depende mais deles. Isso é amar, é ensinar a pessoa a tomar decisões acertadas usando o seu livre arbítrio e assim realizar a sua evolução. Mas, infelizmente, ainda há aqueles que confundem certidão de casamento com certificado de propriedade de veículo automotor. Não é um documento de mando, não é um documento de propriedade, é apenas um registro para fins sociais de um determinado status regido pelas leis, de um modo diferente em cada país.
Portanto, nós só progredimos quando temos amor ao conhecimento. E para termos amor ao conhecimento, precisamos nos desprender das velhas verdades superadas. Kardec, inclusive, chegou a afirmar que se o Espiritismo tiver, através da ciência, uma contestação, chegando a ciência a provar o seu erro em algum assunto, ele se reformulará sobre esse assunto. Isso é abertura, isso é exatamente antidogmatismo e nos leva a aprender as coisas no justo meio termo. As pessoas em geral são exageradas. Futebol é o exemplo disso. O ídolo de hoje é o execrado de amanhã. Hoje um amor absoluto, amanhã já não amam tanto. Pois Sócrates, no banquete, narrado por Platão, Platão no banquete narra toda a história de Sócrates. Convida então os participantes do banquete a falarem a respeito do Deus da beleza e da bondade, Eros. E Sócrates era muito incômodo, por isso foi condenado à morte, porque muitas vezes fazia com que as pessoas verificassem que elas não tinham grandes convicções, que elas não acreditavam muito naquilo que diziam acreditar. Então convidou os participantes do banquete a falarem a respeito do Deus da beleza e da bondade. Imediatamente surgiram oradores entusiasmadíssimos. O mais entusiasmado deles era Agatão, e se pôs a dizer que, logicamente, o Deus da beleza e da bondade só poderia ser muito bom e muito belo. Concordam com isso todos os outros? E Sócrates começa a provocar o seu pensamento. E pergunta: quem deseja mais o alimento? Quem está bem nutrido ou quem está faminto? Quem deseja mais a saúde? Quem está saudável ou quem está enfermo? E vai induzindo nesse caminho até que os oradores, inclusive Agatão, mudam de ideia e começam a dizer: o Deus da beleza, por querer muito a beleza, deve ser muito feio. Sente muita falta dela. O Deus da bondade, por precisar muito da bondade, deve ser muito ruim. E em seguida concluíram que Eros era muito feio e muito ruim. Até que Sócrates ensina-os a pensar de outra maneira. Não haverá algum grau intermediário entre o muito feio e o muito bonito? O fato de não ser extremamente belo significa que o ser seja mortalmente feio? Não. Ensinou então o justo meio termo. E é porque existe meio termo que nós podemos progredir. Se estivéssemos irremediavelmente perdidos, como dizem aqueles arautos da negatividade humana, o homem vai muito mal, a civilização está muito ruim, antigamente é que era bom. Mentira, não era bom coisa nenhuma. Não dava para viajar longe em pouco tempo. A gente enfiava um prego enferrujado no pé e já sabia que ia morrer de tétano, porque não havia vacina. E isso era muito bom? Não, muito bom é agora. Nós estamos evoluindo, estamos exatamente no patamar que merecemos neste momento. E Aristóteles, o grande pensador, criador da lógica, já nos falava na espiritualidade, na continuação do amor. Sócrates, mais tarde Aristóteles usava um termo, eudaimonia, para significar um sinônimo aproximado de felicidade, mas no sentido de uma realização. E dizia o seguinte: a tristeza, a doença, o mal-estar de um filho podem prejudicar a eudaimonia, a felicidade do pai, mesmo que este pai já tenha morrido. O que ele está a nos dizer com isso? Que a morte não existe, que a vida continua, porque se tudo terminasse com a morte, como alguém que não existe pode ser feliz ou infeliz? Pode estar contente ou descontente a partir da tristeza do filho. E muito mais nos mostra que esses laços familiares não são traçados ao acaso e que o amor continua mesmo além da nossa existência física, a ponto de um pai se sentir triste, mesmo no outro plano, ele dizia, mesmo depois de morto, com a tristeza do filho, e se sentir feliz com a felicidade do filho. Isso nos mostra, portanto, que a vida continua. E se a vida continua, o amor continua, porque são inseparáveis. Não pode haver vida bem vivida sem amor. E aí nos deparamos com outro problema. Amor à vida e medo da morte.
Dizem, algumas pessoas amam muito a vida e por isso têm medo que ela termine. Não é verdade. A incerteza deve nos fazer agir bem hoje. Eu não tenho certeza a respeito do amanhã. E por não ter certeza a respeito do amanhã, vou estragar o meu hoje? Se eu não tenho certeza de amanhã, eu tenho que aproveitar as oportunidades do hoje em grau máximo. Então, exatamente esse fato de não ter certeza implica não nos preocuparmos. Nós temos certeza de que não estaremos neste corpo físico, pelo menos, daqui a 1000 anos. E agora vamos nos preocupar por causa disso? E daqui a 100 anos também, temos certeza que provavelmente não estaremos. Pode haver algum novo recurso por aí. Mas isso também não nos preocupa. Então não podemos deixar de viver o hoje, que é o momento em que podemos tomar as nossas decisões. Se não faremos como um casal de namorados, que estão no ambiente mais romântico que possamos imaginar, tendo pela frente uma noite que pode ser uma noite de amor, com a natureza colaborando, com a paisagem ajudando, com tudo bem, e de repente se põe a dizer, amanhã tudo estará terminado já. Amanhã estarei de volta ao meu emprego, ao meu trabalho, com aquele chefe que me incomoda, com aqueles colegas que eu não gosto. Amanhã vai ser muito ruim. Esse pensamento não resolve o problema de amanhã, mas consegue estragar a possível felicidade do hoje. A vida é uma namorada cheia de surpresas. Nem todas as surpresas são boas. Temos que nos preparar para as boas e para as não tão boas, porque em tudo na vida existe um motivo, uma programação. Mas que namorada é essa que me apronta tantas preocupações? Para que eu aprenda a pensar, para que eu aprenda a melhorar, porque nada pior que o amor de rotina. É o que acaba com as relações em geral. Quando começamos a dizer de 15 em 15 dias um beijinho, nesse intervalo nada. E começamos a marcar tudo como se pudéssemos dispor e mandar nos nossos sentimentos, o que é que nós matamos? Nós matamos a sensibilidade, nós matamos a espontaneidade. Há uma escritora brasileira, inteligentíssima, que já está no outro plano, no plano espiritual, que tem 2 frases muito interessantes. Numa ela diz o seguinte, o problema, e ela era ateia, não acreditava em Deus de jeito nenhum, e dizia assim, o problema é que na vida tudo é por enquanto. É verdade. Só que para nós espíritas essa frase é muito boa, não é o problema, o bom é que na vida tudo é por enquanto. Porque se tudo ficasse estático num determinado momento, cessaria a possibilidade de evoluir, cessaria a possibilidade de novas conquistas. É por isso que Eva, e eu sei que foi ela, cutucou Adão para sair do paraíso. Porque a mulher sempre é inconformada, quer algo novo, quer conhecer coisas novas, quer arriscar. O homem dá-lhe uma rede, 2 árvores, se deita, estendendo a rede entre as duas e fica achando muito bom. E a mulher pergunta, não, mas temos algo mais a progredir. E ela que compreendeu é que na vida tudo é por enquanto. Aquele paraíso estático não servia e nos tirou de lá, fazendo com que o ser humano desenvolvesse, despertasse a sua consciência. A Clarice Lispector era muito pessimista. Ela dizia que nós vivemos entre 2 nadas, o antes de nascer e depois do morrer. Não, nós não vivemos entre 2 nadas. Nós sabemos, ao contrário disso, que como nada ocorre por acaso, e como a física nos diz que energia não se cria nem se destrói, energia se transforma. E como nós somos energia consciente em evolução, nós somos imortais. E vamos vivendo, e vamos aprendendo e evoluindo cada vez mais, à medida em que aprendemos que estamos aqui para amar e para sermos felizes. Por isso, o filósofo Epicuro nos diz que uma vida só é boa se é amada. A vida só se torna melhor se nós gostamos dela e deixamos de lado os pessimismos. Que tipo de pessoas somos? Aquelas que acordam de manhã e pensam, já passou mais um dia da minha vida, ontem, estou um dia mais perto do fim. Ou somos aquelas pessoas que acordam e dizem, tenho mais um dia de oportunidades, mais um tempo para realizar as minhas tarefas. E Kardec nos fala muito sobre isso. Quem não sente, em qualquer etapa da vida, que falta fazer alguma coisa, que há algo por fazer, isso nos dá exatamente a ideia de que
Temos que tentar sempre, e o que não pudermos fazer nessa vida, faremos na outra. Porque uma vida só é muito pouco, para que aprendamos tudo a respeito da natureza dos espíritos e da sua evolução, que é exatamente a ciência do espírito. Pode-se transformar uma criança de 7 anos em um licenciado com 1 ano de estudo? Não. Pode-se transformar um de nós num arcanjo em uma encarnação? Também não. Mas chegaremos lá. E o comportamento que nós temos diante da vida é que é importante. A importância da atitude. Fazer o melhor da vida, o melhor que eu posso. Que depende do nível em que me encontro, que depende do meu estágio evolutivo. E nessa vida nós buscamos muitas coisas e às vezes as pessoas fazem confusões entre o ter e o ser. O ter é muito bom quando nós possuímos, possuindo. Mas não é tão bom quando nós possuímos, possuídos. Quando nos tornamos escravos dos nossos teres, quando colocamos a nossa felicidade nos nossos teres, estamos sempre criando algo impossível. Eu serei feliz quando tiver o carro mais moderno do mundo. No dia em que eu tirar o carro mais moderno do mundo da agência, ele já não é mais o mais moderno do mundo. Nós devemos buscar de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso planejamento de vida. Por isso o Dalai Lama diz algo muito importante. Há pessoas que se preocupam só com as riquezas externas. Não é que não possamos buscá-las, que não devamos buscar uma vida confortável, razoável, porque senão não temos nem condições de existir. Mas as pessoas que se preocupam só com o acúmulo de bens, só com os problemas da sua empresa, esquecem os filhos, esquecem os companheiros ou companheiras, esquecem os amigos, estão gastando demais com o de menos. Estão dando muito tempo a coisas que não são exatamente as mais importantes da vida. E nesse sentido há uma analogia muito interessante. Viver e viajar. Estar dentro de um barco que simplesmente é movido pela correnteza, pelos ventos, sem que tenhamos qualquer possibilidade de controle, é diferente de realizar uma viagem. Uma viagem supõe um rumo, supõe um planejamento para conseguir chegar a um objetivo e supõe também objetivos alternativos. Assim a vida. Nós estamos mergulhados no rio da vida e nos deixamos simplesmente levar pelo fluxo do tempo ou temos a nossa orientação. Se tivermos a nossa orientação, buscando a espiritualidade e o amor, nós estaremos fazendo uma viagem. Caso contrário, nós estaremos jogados dentro de um barco sem saber muito bem para onde vamos, à espera do despertar da nossa consciência. E é por isso que entendemos hoje que, se somos uma essência espiritual, não podemos negar essa essência na mesma medida em que ninguém pode se esconder de si mesmo. E nós vamos nos descobrindo e nos melhorando à medida que amamos. E Tomás de Aquino estabelecia uma diferença. Não chega a ser uma diferença, é uma complementaridade. Existe aquele amor que nos atrai para as pessoas a quem queremos bem e aquele amor que temos até por quem não conhecemos. Uma pessoa que eu nunca vi, mas que eu estou ajudando à distância. E esse amor é o que nós chamamos caridade. O amor absolutamente desinteressado, dirigido a alguém que eu não conheço, de cuja existência eu não tenho noção, mas a quem eu estou ajudando pelo prazer de amar, de auxiliar o ser humano. E há hoje, de um lado, para aqueles que exageram, distorcem o rumo da vida, um choque entre a negação de tudo e o fundamentalismo. Há um filósofo francês contemporâneo chamado Comte Sponville, ateu, mas que nos diz coisas importantíssimas. Ele diz, por exemplo, que a espiritualidade é algo muito importante para que a deixemos nas mãos somente de religiosos fanáticos. Que nós não devemos, e diz aí aos ateus que existem os raivosos contra Deus, né? Os espadachins do nada, um Deus que eles dizem que não existe, mas vivem agredindo. E hoje nós vivemos um verdadeiro revival, um renascimento religioso. Sponville adverte que isso pode ser muito bom ou não.
Porque se nós exercitarmos religiosidade com amor, nós teremos espiritualidade. Se nós exercitarmos religiosidade com ódio, nós teremos exatamente o oposto da espiritualidade. Nós podemos ser espiritualizados sem sermos religiosos. E podemos ser religiosos sem sermos espiritualizados. Há pessoas que em nada acreditam em termos de realidade espiritual, mas têm o coração bondoso, ajudam o próximo, são honestos, são corretos, usam a ética na sua vida e, portanto, são espiritualizados, mesmo que não tenham ainda entendido a essência do Espírito. E os religiosos que matam, torturam, sacrificam em nome de Deus e da religião, são religiosos, sem dúvida, mas espiritualidade, se chegar a zero, é um número muito alto. É claro que o ideal é nós conseguirmos unir espiritualidade com religiosidade, mas a espiritualidade é interior, é a conquista nossa, é o que nós somos, e religiosidade é o que nós escolhemos ou não escolhemos. Por isso mesmo, Comte Sponville diz que quando os ateus combatem as religiões, mostrando os males que os religiosos fizeram, esquecem o outro lado, esquecem de mostrar também o bem, e isso é humano, eventualmente andar pelos caminhos tortuosos, da ira, da vingança, e eventualmente andar pelo bom caminho. Então ele nos ensina algo muito importante. A nossa luta não deve ser contra nada. A nossa luta tem que ser sempre a favor. Quando lutamos contra, nós odiamos. Por exemplo, eu não devo lutar contra o ódio. Eu devo lutar a favor do amor. Então a luta deve ser pró-laicidade, pró-decisão de viver com ou sem religião, pró-liberdade do ser humano. Se compara, então, os ateístas raivosos aos adoradores do nada. E nós precisamos de pessoas que amem, e não que odeiem. Então não precisamos nem dos raivosos de Deus, que matam em seu nome, nem dos raivosos contra Deus, que matam aqueles que dizem acreditar em Deus. O que precisamos fundamentalmente é esse desenvolvimento da lei do amor. E para amarmos verdadeiramente, precisamos muitas vezes esquecer nossas culpas e as culpas dos outros. E para esquecermos nossas culpas, precisamos fundamentalmente nos perdoar. Se nós não nos amamos, nós não conseguimos amar o nosso próximo. Se nós não nos perdoamos, nós não conseguimos perdoar o nosso próximo. E é por isso que as religiões antigas, no intuito de dominar o ser humano, enchiam-no de culpas e tiravam-lhe a capacidade do perdão. Se eu tenho muita culpa, eu não tenho grande capacidade de negociação. Eu não tenho grande capacidade de amar. Eu não tenho grande capacidade de perdoar. Então, como eu me culpava muito, eu também culpava os outros. E quem culpa os outros permanentemente não perdoa. Não perdoando, não se liberta. E fica preso definitivamente a acontecimentos altamente negativos. Aquelas pessoas que passam a vida remoendo um determinado ódio, um desejo de vingança, esquecidos que odiar é uma forma muito eficaz de ficar preso a alguém. Como amar, mas nós devemos escolher o amor, que quando sofre algum contratempo, encontra o remédio religiosa e rigorosamente no perdão. Daí porque nós, antigamente, éramos ensinados que deveríamos não somente amar Deus, como também deveríamos temê-lo. Falava-se num Deus opressor, um Deus muito vaidoso, que precisava inclusive do nosso louvor a cada momento, sob pena de nos castigar severamente. E essa ideia de temor afastou-nos exatamente da capacidade de amar. Porque quem ama não teme. Eu amo muito a minha mulher. E se tivesse muito medo dela, dormiria no vizinho. Porque nós não podemos amar e temer simultaneamente. Mas é que só se ensinava o castigo, aquele Deus punitivo, que não sabia perdoar. Quem não sabe perdoar, não sabe amar. A ponto de uma ocasião Santo Agostinho ter dito que temos que escolher, amamos Deus ou amamos os homens. Não. Porque a melhor forma de amar Deus é amar nosso próximo. O que, mesmo que nós não queiramos muito,
é algo de mais parecido conosco que existe em toda a natureza. Nada mais parecido com um de nós do que o outro. Exatamente o nosso próximo, de quem devemos nos aproximar, buscando amar Deus através desse amor ao próximo. Agostinho mudou de ideia aos 30 anos, 33 anos, se tornou depois um grande filósofo, trouxe mensagens à codificação espírita, mas teve algumas coisas bizarras na sua vida. Até os 30 anos, quando foi nomeado bispo de Hipona, ele era chegado aos prazeres da vida e às grandes noitadas. Hoje ele seria considerado um baladeiro. Pois Agostinho, quando foi nomeado bispo de Hipona, aos 30 anos, já tinha uma filha. E, segundo consta, não foi concepção do Espírito Santo. Foi obra do próprio Agostinho pelo método tradicional. Então, com 30 anos, ao ser nomeado bispo de Hipona, fez uma prece muito estranha ao Senhor. Pediu a Deus que afastasse dele as tentações da carne, mas não tão cedo, porque ainda gostava muito dessas coisas. Quer dizer, ele estava com 30, lá pelos 90 começa a dar uma baixadinha na libido, mas até lá está tudo muito bem. Não há nenhum mal nisso, em querermos as coisas da vida, mas não precisamos fazer essa separação que é puritana. Tudo é feio, tudo é proibido, tudo é pecado, e assim afastamos os jovens das nossas convicções. Devemos então nos livrar da culpa, e principalmente da culpa onipotente. Sabe aquela pessoa que tem um parente enfermo, visita o parente todos os dias, e um dia convidado por um amigo para sair, deixa de visitar o parente, e o parente morre? E ela se considera culpada o resto da vida. Isso é onipotência. É falsa culpa, porque vamos imaginar, será que a pessoa tinha esse poder todo, de que pelo fato de visitar o parente, mantê-lo-ia vivo por tempo indeterminado? Não. Então já chegam aquelas culpas que querem nos colocar, chegam as culpas verdadeiras que temos, e estas sim precisamos nos recuperar delas, mas não podemos nos encher de culpas, porque isso nos impede voar para os horizontes sublimes do amor. E essas culpas, elas despertam 3 inimigos, 3 grandes medos, 3 temores fundamentais. O medo de ousar, o medo de criar e o medo de amar. Por isso, nós só entendemos a vida na medida em que aprendemos a amar. E quando em filosofia fazemos o estudo da axiologia, que é o estudo dos valores, se diz valor não se define, valor vale. Amor também não se define. Amor se vive. A razão do amor é o próprio amor. E não tem medida. Jesus sabia disso. Ele disse, ama o teu próximo. E já sabia, como também advertiu Saint-Exupéry, na obra O Pequeno Príncipe, que as pessoas grandes são muito ligadas a números. Tem mania de número. Se a gente disser para uma pessoa grande que existe uma casa com tijolos cor-de-rosas, com gerânios nas janelas, com pombos no telhado, diz o Pequeno Príncipe que as pessoas grandes terão muita dificuldade de imaginar essa casa. Mas se dissermos que é uma casa de 600 metros quadrados, custou 120 mil euros e foi paga à vista, as pessoas grandes imediatamente vão entender como é aquela casa. Assim como o conhecimento dos outros. Conhece fulano? Sim. Tem um apartamento em Miami, uma casa em Paris, ganha tanto por mês, é dono de tantas indústrias. Não me disse nada do que ele é, me disse apenas o que ele tem. E Jesus sabia disso. Ama o teu próximo, já sabia qual seria a pergunta. Senhor, numa escala de 0 a 10, quanto? Para evitar essa numeração que daria um referencial equivocado, Jesus deu o referencial. Já sabia a teoria da relatividade? Tudo que nós falamos depende de um referencial para ser compreendido. E disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Temos que nos amar. Para sabermos amar o próximo, temos que nos perdoar. Para podermos perdoar o nosso semelhante. E se por acaso as pessoas não entendessem bem, ele deu um segundo parâmetro. Ama o teu próximo como eu te amei. Agora pode escolher. Ama o teu próximo quanto? Tanto quanto eu te amei. Ou quanto? Tanto quanto amas a ti mesmo. E decidiu a questão. Não há mais dúvida. Assim nós sabemos que vamos aprendendo a viver na medida em que vamos aprendendo a amar. E ter esse nosso objetivo,
senão adoecemos. Ficamos presos muitas vezes a falsas imagens, a informações que não são verdadeiras, como a história de um político brasileiro que morreu e foi para o céu. Pausa para a estranheza. Ele também estranhou bastante. Em lá chegando, foi recebido pelo São Pedro. O senhor pode entrar aqui ao céu. Mesmo? Sim. Eu posso dar uma olhadinha? Pode. E entrou por ali. Não sei por quê, encontrou poucos amigos, poucos conhecidos. Mas viu os anjinhos cantando num lugar e no outro. E como sempre nós julgamos na medida em que agimos, ele ficou a pensar: será que o inferno não é melhor? Isso aqui está um pouco tedioso. Só esses anjinhos tocando harpa por aí. Não tem um heavy metal. Nada disso. E foi ao São Pedro. São Pedro, eu mereci mesmo o céu? Sim, senhor. Eu gostaria de dar uma olhadinha no inferno. Porque, quem sabe, não me contaram a verdade a respeito disso tudo. Eu gostaria de olhar por lá. São Pedro disse que era impossível, mas ele insistiu. Quem ganha 1000 não pode optar por receber só 10? Pode. Insistiu tanto que São Pedro foi vencido mais por exaustão do que por argumentação. Sabe essas pessoas que insistem, enquanto não houve um sim, não nos largam? Bom, então vai. Olha e amanhã me dá a tua decisão. E ele entrou no elevador, o buraco de minhoca, o wormhole de Einstein, que une os universos paralelos, apertou logo no -7, porque se o sétimo céu é o melhor, o inferno -7 deve ser o bom. Apertou no -7 e foi para lá. Abre-se a porta do elevador e o demônio é um gentleman, pessoa de fino trato, de bons modos, um cavaleiro por excelência. Senhor, aqui o cavalheiro demônio está a recebê-lo. Tenha bondade. Onde posso ir? Em qualquer lugar. Nós agora adotamos a política da transparência. Interessante isso. Transparência. Pode ver o que quiser, ir onde entender e depois pode voltar aqui e me dizer sua decisão. E ele foi. Encontrou praças cheias de árvores, boa sombra, plantas floridas, mesas nas calçadas de cafés, onde se servia desde o expresso largo, a bica cheia, até o champanhe Veuve Clicquot Ponsardin, de graça, pessoas cantando pela rua, alegres, bonitas, bem vestidas, músicas para todos os gostos. E ele disse, viu, me enganaram, e vou conversar inclusive com o demônio para processar a República do Céu por propaganda enganosa e abusiva. E falou ao demônio da sua decisão e voltou para comunicá-la ao São Pedro. Chegando lá em cima, na moda antiga, né? Em cima, o outro embaixo, disse. Então chegou lá e disse a São Pedro, decidi, quero ficar no inferno. É para sempre, é para sempre. Então, boa viagem. E ele foi. Portanto, chegou lá, abre-se a porta e o demônio está furioso. Agarra-o pelo casaco, joga longe e diz, vai para o diabo que te carregue. Ele sai a caminhar pelo inferno, uma tristeza absoluta. Tachos de cobre com enxofre fervendo para colocar as almas ali um pouquinho, tirar e depois botar de novo. Pessoas catando lixo para se alimentar. Tudo ruim, tudo feio. As pessoas chorando, maltrapilhas, nada de música, nada de alegria. E ele volta ao demônio e diz, o senhor me deve uma explicação. Porque não é possível. Ontem eu estive aqui e era uma maravilha. E agora eu retorno e é esse verdadeiro inferno, como se dizia. E o demônio diz, o senhor devia estar acostumado a essas coisas. Ontem estávamos em campanha eleitoral. Agora já temos o seu voto. E vai ter que nos aturar não por 4 ou 5 anos, mas por toda a eternidade. É assim. Às vezes nós recebemos informações falsas, acreditamos. E as informações falsas muitas vezes nos dizem que é com vingança, com arrogância, com onipotência, exercendo ódio, prepotência que nós vamos bem, pois já vimos que não. A psicanálise está hoje exatamente a nos dizer que não, da mesma maneira que a própria ciência quântica, que diz que nós somos emissores e receptores de energia, mas só recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. Então a psicanálise está a nos dizer que a etiologia, a origem,
de todas as doenças mentais de fundo emocional é uma só: a perda da capacidade de amar a vida ou de amar na vida. Uma pessoa, um ideal, uma instituição, perdendo a capacidade de amar, estamos mentalmente enfermos. E num avanço no rumo à teoria da relatividade, hoje se sabe, pelos exames, pelas conquistas da psicologia e da psicanálise, que não importa somente que tipo de experiência uma pessoa sofreu e prejudicou o seu desenvolvimento, experiência sofrida principalmente na idade mágica, na idade infantil, interessa como a pessoa reagiu a essa experiência. Então, se formos ensinados a amar, saberemos superar as dificuldades. Se não, quereremos colocar sempre a culpa do nosso fracasso, da nossa preguiça, da nossa inércia nos outros. É porque uma vez, quando tinha 3 anos, minha mãe me xingou e por isso sou infeliz até hoje. Não é isso. Não podemos viver no passado, temos que saber reagir a essas experiências. Então, se a causa da doença é a falta da capacidade de amar, qual é a cura? É o que nós buscamos com a nossa evolução espiritual. A cura consiste em devolver ao paciente a capacidade de amar, de acreditar, de perdoar, porque só assim nós vamos nos tornando felizes. E a falta de amor gera 3 inimigos fatais: onipotência, querer o domínio, o controle de tudo; megalomania, mania de grandeza. Eu sou bom. Às vezes pensamos erradamente, mas o megalômano, aquele que tem mania de grandeza, pelo menos ele ama muito a si mesmo. Não. Ele está absolutamente desacertado consigo mesmo, a tal ponto que precisa convencer os outros de que ele é muito grande para ver se ele mesmo acredita nisso. Ele não acredita na sua mania de grandeza. Pelo contrário, ele quer convencer os outros de que pelo menos ele existe. Esse traveste de pessoa autoconfiante, dona da verdade, prepotente, quando na verdade está lhe faltando o sentimento básico da vida. E também o pior de todos, que é o vitimismo. Queremos que o mundo gire em torno do nosso umbigo. Pobrezinho de mim, ninguém me compreende, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Isso é muito ruim. Os nossos amigos podem algumas vezes nos ouvir quando temos alguma preocupação, mas não sempre. Aquela pessoa que visita o amigo só para se queixar. O amigo diz: eu estou feliz. Ainda bem que tu achas que estás feliz, porque feliz mesmo ninguém está nessa vida. Isso aqui é uma tristeza absoluta. Em seguida o amigo está a chorar com ele. Não é bom. Às vezes, procurar uma orientação, um conselho, muito bem. Mas se isso é permanente, por favor, desprenda-se um pouco do dinheiro e pague a um profissional, psicólogo ou psicanalista, que tem formação para ouvi-lo e naturalmente vai cobrar por isso. Esse vitimismo é então o pior dos sentimentos que nós podemos cultivar, porque nós nos afirmamos mal, e porque nos afirmamos mal, sintonizamos exatamente com essas energias negativas que nos prejudicam. Aí então nós buscamos uma orientação. Nós nascemos dependentes e nós buscamos a liberdade. De toda a criação, o ser humano é o que fica dependente por mais tempo. Um leãozinho de 1 ano já está provendo sua alimentação, já está desenvolvido. Uma criança de 6 anos não consegue se prover, não consegue orientar a sua vida. Acredito que isso seja um planejamento muito interessante. A criança nasce dependente e fica dependente por tanto tempo para que os pais exercitem, no primeiro momento, a lei do amor e do perdão. Ou seja, amar essa criança nas suas dificuldades. Não querer que o bebezinho saia do ventre materno e se ponha a correr pela sala. Há que ter paciência, há que ensiná-lo, ele vai cair, um passinho trôpego será um sucesso, e assim ensiná-lo, ajudá-lo, dar-lhe muito amor. Primeira lição. Segunda lição, altruísmo. Querer ver um dia essa criança completamente independente. Então todos nós nascemos dependentes e procuramos orientadores. Mas o orientador pode ser o grilhão que aprisiona ou a asa que permite voar. Depende dele. Se souber amar, não quererá um orientando eternamente dependente. Se não souber amar, quererá um orientando sempre dependente.
E nisso nós temos também, quando a falta de amor ao novo, ao conhecimento, os obstáculos à liberdade de criar. Às vezes as nossas universidades são muito presas ao antigo, não querem saber do novo. E confundem duas palavras que são bastante semelhantes: informar e informar. Muitas vezes o aluno sai dali informado, com doutorado e pós-doutorado, mas informado, porque se habituou exatamente àqueles padrões. Ao absurdo que temos muitas vezes de medir um trabalho por peso e volume. Quem queira apresentar um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado e apresentar poucas folhas, provavelmente o orientador vai se recusar a ler. Embora Grice, que revolucionou a linguagem, em 6 folhas A4, mudou toda a compreensão do homem a respeito da comunicação. Mas, naturalmente, teve um orientador que compreendeu e que leu a sua tese, embora fosse muito pequena. Parece que dá mais trabalho ler as coisas pequenas do que as grandes. Quando é pequeno, se recusam. Quando é grande, se põe a ler, se tiver bastante repetição e citação, então está aprovado. Nós não estamos aqui para sair informados. Nós estamos na vida para sair informados. Por isso o Espiritismo não nos informa. Não tem uma moral proibitiva, tem uma moral propositiva. Nos propõe caminhos e nós escolhemos. E sabemos que somos responsáveis pela nossa escolha. O pensador Roland Barthes, numa obra magistral chamada A Aula Inaugural, em relação a essa repetição do nosso modelo de ensino, ele diz que o fascismo cultural, que é o mais perigoso, não é proibir de dizer, é obrigar a dizer. Está tudo muito bom, está tudo muito certo, eu vou me adequar, não quero pensar nada de novo, vamos ficar no velho padrão, no velho paradigma, assim não nos incomodamos, e isso é falta de amor. E essa tendência de informar deu às religiões do medo, deu o Deus opressor, e aqueles orientadores que, ao invés de libertar o orientando, querem prendê-lo para sempre. Então nós temos o amor na física quântica. Na medida em que vibramos positivamente, recebemos vibrações positivas. Na psicanálise, a falta de amor adoece. Na biologia, felicidade e amor fortalecem nosso sistema imunológico. E nas doutrinas, elevação espiritual só com amor. Leon Denis. Com o surgimento da nova ciência, que é a ciência do espírito, para termos contato com a espiritualidade superior, é necessário nobreza de propósitos, coração bom, mente elevada, ou seja, exercício de amor pela doutrina e pela espiritualidade. William Gilbert, um dos criadores do eletromagnetismo e médico da Rainha da Inglaterra, disse que a atração que um ímã exerce sobre pequenos pedaços de ferro tem a mesma natureza da atração que une duas pessoas pelos laços do amor ou da amizade. Portanto, é uma das manifestações do amor na natureza. E William James, escritor inglês, disse que essa atração que o ímã exerce sobre pedacinhos de ferro é do mesmo tipo da atração que uniu Romeu e Julieta. Só que se colocarmos entre o ímã e os pedacinhos de ferro um obstáculo, os pedacinhos de ferro não terão inteligência para transpô-lo. O Romeu e Julieta tiveram. E viveram os seus momentos de amor. Alguns vão dizer, mas o Romeu e Julieta não foi um bom modelo de amor. Eles foram muito infelizes, enfim, foi um fracasso. Não, não existe fracasso. Podemos dizer que foi um insucesso. Ou seja, não sucedeu como queriam, mas amaram. Tiveram seus momentos de felicidade. E talvez se soubessem do futuro, amariam da mesma maneira. É aquela mesma história de não viver a vida porque está com medo da morte. De não viver o amor porque não saber o que vai acontecer com ele. Pelo menos não ficaram, no que é o grande sofrimento de muitas pessoas, a saudade do que não tiveram. Pode sentir saudade do que teve. Teve, pelo menos, a experiência. É interessante como se criaram lendas a partir daí. Na cidade de Verona, que é um verdadeiro museu a céu aberto, existe a réplica do que seria a casa de Julieta, inspirada na tragédia de Shakespeare. Construíram a casa, os turistas visitam a casa toda, e na saída, no pátio, há uma estátua em bronze de Julieta, com um dos seios desnudos. E se criou a lenda, não sei porquê, mas o turismo também vive de lendas, que as mulheres que tirassem uma foto, antes podia pedir para os outros, agora pode ser selfie. As pessoas adoram selfie. Ando aqui em todo canto. Eu e o mundo. É uma boa divisão.
E as pessoas todas, as mulheres principalmente, tiram a foto. Mas por que essa discriminação? Por que não podem os homens também procurar a felicidade do amor? Então, os rapazes, todos os homens, todos também tiram foto com a mão no seio da Julieta. E quando se sai para a parte externa, existe uma tabuleta com o endereço de Romeu. E os turistas se põem a pensar, será que fizeram também uma casa de Romeu, assim como fizeram a casa de Julieta? Vamos ver, é bem perto dali. E a gente sai a caminhar à procura da casa de Romeu de acordo com o endereço. Caminhamos ao longo de um muro muito alto, não se enxerga nada no outro lado. E de repente, quando termina o muro, há uma placa com os dizeres, numa livre tradução do início da obra de Shakespeare. E diz o seguinte: eu, Romeu, perdi meu amor, Julieta. E por que perdi meu amor? Não sei mais quem sou, não sei meu endereço, não sei mais nada. Na verdade, quem perde o amor, perde até o endereço. Não sabe mais onde mora, não sabe mais onde está a sua alma, não sabe mais onde estão os seus sentimentos. E nas doutrinas nós encontramos centenas de exemplos. Em Jesus, amar a Deus e ao próximo. O que é importante? Amar. Em Kardec, amai-vos e instruí-vos. Há uma importância muito grande do conhecimento, mas não é por acaso que o amor vem em primeiro lugar. Porque o conhecimento em si pode ser bem ou mal utilizado. O mesmo conhecimento físico que permite fazer a bomba de cobalto para irradiar tumores, também permite fazer a bomba atômica ou a bomba de hidrogênio. Se o amor presidir o conhecimento será usado para o bem da humanidade. E amor com conhecimento, porque sem conhecimento, só com amor nós facilmente confundimos nosso destino, nossa missão, e resvalamos perigosamente para o fanatismo. Então, amai-vos e instruí-vos. O Papa Francisco, falando a uma comunidade de meninos muito pobres no Rio de Janeiro, disse: não permitam jamais que eles roubem. Neste momento, quantas coisas as pessoas devem ter pensado, naquela fração de segundos, entre o roubem e a palavra seguinte. Mas o que está o Papa a dizer? Que vão roubar desses pobres coitados que nada têm? É impossível. Está a dizer bobagens. Mas ele continua: não permitam jamais que eles roubem a esperança. Porque a esperança nos dá a capacidade de amar a vida, de perdoar, de progredir, de realizarmos a nossa tarefa. E o poeta brasileiro Vinícius de Moraes disse que isso de amor não temos que nos preocupar em definir, não temos que nos preocupar em dizer o que é exatamente. O importante no amor é o próprio amor, é o próprio ato de amar. É uma mensagem nesse sentido de amar, de progredir, muito interessante, que foi trazida por um grupo de jovens na década de 60 e que perdura até hoje. Esses jovens que primeiro foram desencorajados na sua carreira, quando os Beatles levaram algumas das suas canções à maior empresa gravadora de discos da época, disseram: a guitarra não tem nenhum futuro na música e vocês devem continuar a cantar na garagem. Mas eles amavam a sua arte, eles continuaram e eles nos trouxeram mensagens importantes como esta, que resume a nossa vida. Nós precisamos dos nossos bens? Precisamos. Nós precisamos o conhecimento? Precisamos. Mas acima de tudo, o que nós precisamos? Amar. E é o que está dito: tudo que você precisa é amor. É a famosa all you need is love. E é amar que se aprende ao longo da vida, é amando que realizamos a nossa missão, é amando e perdoando que vamos progredir, evoluir e chegar a Jesus, que resume em si mesmo a lei do amor. Tudo que você precisa é amor. Obrigado. Pode ficar aí. Vamos aproveitar, uma vez que você está aqui conosco, né? E depois dessa exposição que nos encheu, você começou fazendo uma exposição mencionando a página de abertura e a questão que ele coloca: como é que nós podemos amar quem nos faz mal?
ou quem nos ameaça que virá nos fazer o mal? Esta é uma questão enigmática, muito importante, que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Quer dizer assim, ama o teu inimigo. Tá, tudo bem. Teoricamente, nós aceitamos, até por não termos outro remédio. Mas o exercício de amor, como é que fica? Acredito que, fundamentalmente, o que nós temos que fazer, dependendo muito da circunstância que vivemos e do estágio evolutivo em que nos encontramos, acredito que não estejamos ainda, porque até estaríamos praticando uma injustiça, na fase de dizer, eu amo tanto a pessoa que me ofendeu ontem, quanto amo o meu filho. Seria uma injustiça para o meu filho, provavelmente, porque eu não devo amar tanto aquela pessoa que ontem me ofendeu. Mas, num primeiro momento, em relação a ofensas, em relação a ameaças, enquanto não chegamos a esse estágio de amar, nós precisamos chegar ao que o Gandhi ensinava, a não violência, para começar. Então, muitas vezes, quando não adianta nós insistirmos em ser amorosos com uma pessoa que só vai nos responder de um modo negativo, nós temos que buscar um verbo novo. Em vez de estar pensando naquela pessoa, problema do nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre o que veio e o que recorda. Então, em vez de eu ficar pensando, dizendo, não, mas eu vou esquecer essa ofensa, eu vou amar, isso para mim é um pouco difícil, então não traz aquele pensamento que o cérebro confundirá com algo presente e vai produzir os mesmos químicos que produziu por ocasião daquela experiência negativa. Então, o que a gente tem que fazer é apagar. Mas aí que eu dizia, apagar é um verbo muito antigo. É do tempo que se usava borracha. E sempre deixa a marca. Principalmente quando você escreveu com muita raiva. Escreveu com muita força, fica a marca. Não precisa nem o perito ali, qualquer um. Não precisa nem botar o pozinho em cima da escrita apagada para verificar o que está ali. Então, o apagar é um verbo superado. Também não adianta querer negar ou não lembrar. Como a namoradinha enraivecida que diz, eu nunca mais vou pensar naquele indivíduo. Está a pensar neste exato momento e com bastante força. Então vamos usar o verbo do computador. Deletar. Ou seja, exclui do campo da memória. Não busca aquele pensamento. É um remédio, por enquanto, quando nós estamos em um estágio superior. E o que faz o computador, muitas vezes, em relação a coisas que nós deletamos e deletamos e deletamos, ele nos faz uma pergunta muito interessante. Deseja esvaziar a lixeira? Sim. Então não podemos transformar também nosso inconsciente numa lata de lixo. Vai deletando aquilo, vai vivendo novas experiências e procurar evitar a recordação negativa. E essencialmente, nesse caso, amar é não desejar o mal. Porque eu fico preso a outra pessoa, né? Olha, me prejudicou, por exemplo, empresarialmente, me deu um prejuízo de tantos mil euros e agora tem uma empresa, eu vou ficar cuidando, porque só ficarei contente quando ele tiver um prejuízo igual ao dobro do prejuízo que me deu. Não. Dizer que eu vou torcer para ele ficar cada vez mais rico, não é sincero. Então, esquece e pensa naquilo que é positivo. Como quando nos assaltam os maus pensamentos, os pensamentos pessimistas, de vitimismo, de desesperança, que nós temos que fazer. Nós não mandamos rigorosamente no surgimento do pensamento, mas nós temos que ter autoridade para dar ou não dar o habite a determinados pensamentos. Então, quando vem o pensamento negativo, o próximo, por favor. A fila anda. São recursos que nós podemos utilizar por enquanto, porque acredito, eu pelo menos particularmente, não me encontro naquele estágio de estar amedrontado com a possibilidade de um assalto logo ali adiante, isso que no Brasil não acontece. Estou preocupado com a possibilidade de um assalto logo ali adiante, ficar pensando só no assaltante. Eu estou criando uma onda de atração em relação a isso. Então é o esquecimento, como uma medida temporária, a ponto, futuramente, nós chegarmos de compreender que cada um só produz exatamente aquilo que pode, de acordo com o seu patamar evolutivo. Um pé de manga não dá laranja, e vice-versa. E aí nós deixaremos também de nos desiludir. Essa palavra eu acho muito interessante. Só se desilude quem se ilude. Então evitemos as ilusões e evitaremos as desilusões como via de consequência. Obrigado. Uma outra questão, você falou em amor. Por vezes as pessoas sofrem na sua vida sucessivas rejeições. Um relacionamento, abandono.
Um casamento, abandono. Outro relacionamento é abandonado outra vez, seja ele, seja ela. Como é que nós podemos insistir em tentarmos amar? Muitos dão a desculpa de que já não tem mais o que amar, que já amaram o que tinham para amar. Quando nós vamos ao médico e tivemos a felicidade de poder consultar com o doutor Lutero, além da medicina da alma, que ele certamente fará, que é a sua especialidade maior, ele poderá nos prescrever um medicamento. Mas o medicamento que fez bem para João talvez não faça tanto bem a Pedro. E de repente aquele medicamento não está tão bom, nós voltamos à consulta e trocamos o medicamento. Mas também não deu muito certo, troca o medicamento, agora não tomo mais medicamento na minha vida porque aqueles 2 que eu tomei não fizeram muito bem ou provocaram alguma alergia. Não, nós temos que ser insistentes, temos que ser teimosos. E se não fomos correspondidos, mas fizemos a nossa parte, essa vibração de amor que nós dirigimos a alguém e que não tivemos retorno, mas essa vibração boa, harmoniosa, vibração de amor, passou por nós antes de chegar lá. Então a gente insiste. As entidades espirituais não insistem conosco. Jesus não insiste conosco, veio até aqui, em pessoa. E adiantou um pouco, mas não tudo. Aí vem o Consolador e ensina. É como o professor, ensina, mas não se pode ensinar a quem não quer aprender. Sabemos que o aluno chegará no seu estágio, mas nós não podemos nos prejudicar dizendo, não, cansei de amar, não amo mais. Pode cansar de tudo, menos de amar, porque também não podemos nos cansar de respirar. Aí será o fim da nossa existência atual, o fim da nossa vida atual. Então, mesmo com essas desilusões, nós podemos pensar até que não amamos corretamente. Há um poeta lá do Rio Grande do Sul, chamado Mário Quintana, que dizia exatamente isso: amar é mudar a alma de endereço. Mas ele usava muito a expressão tempos bicudos. Eu aproveitei e digo o seguinte: nesses tempos bicudos que vivemos, temos que cuidar em que endereço vamos colocar nossa alma. Podemos colocá-la no endereço de difícil acesso, mas fomos nós que a colocamos lá. Retiremo-la e vamos partir para o melhor, mas sem nunca deixarmos de amar, porque o amor é a grande força que move o universo físico e o nosso universo social. Como podemos amar a vida se temos uma pessoa que tanto amamos entre a vida e a morte? E essa pessoa? Sim, exatamente. Ah, perfeito. A pessoa está nessa situação. Perfeito. O processo de desligamento. A cada dia está mais próximo da desencarnação. Perfeito. Nós amamos a vida como a temos. No momento estamos vivendo uma experiência aqui no plano físico. Somos espíritos que estão vivendo uma experiência humana. E quando temos aquelas pessoas queridas, que gostaríamos de tê-las junto conosco, e verificamos que vamos partir, o que nos reforça a capacidade de amar é essa certeza que a doutrina nos dá de que a vida continua. Nós vamos perdê-la e vamos sentir naturalmente. Não se pode dizer que não sentimos. Seria um ato de fingimento dizer, morreu uma pessoa que eu queria tão bem, mas eu sou espírito, eu sei que a vida continua, não estou sentindo nada. Se não está sentindo nada, está com sérios problemas. Porque há ausência física, a ausência daquele contato diurno, mas nós temos a convicção de que a vida continua. Então, nós temos todo o direito de muitas vezes em nossa vida ficarmos tristes. É um direito nosso. Agora, transformar isso em um estado constante e depressivo, aí já faltou uma orientação melhor, um rumo melhor a darmos à nossa existência. E nesse caso, particularmente, nós continuamos a amar a vida, porque sabemos que a vida continua. Mas como eu devo amar a vida? Algumas pessoas fazem uma transferência que também não é muito boa. Aí eu vou ser feliz só lá na pátria espiritual, quando habitar na rua 15, casa 18, sala B do nosso lar. Nessa vida que eu não vou ser feliz. Não estou para ser feliz aqui. Quando a pessoa partir, chegou o seu momento, ela procurará a felicidade também no outro plano existencial. Mas nós temos o direito e o dever de sermos felizes aqui.
E aí também sabermos que aquelas pessoas que nos deixam, e de quem sentimos muita saudade, essa palavra que só a língua portuguesa sabe dizer com propriedade, de quem sentimos essa saudade toda, continua a viver e poderá receber nossas boas vibrações, embora nós não tenhamos, via de regra, o retorno disso, mas continuará a receber o nosso amor e, sem dúvida alguma, a nos amar. Você mencionou Santo Agostinho. É possível conciliar espiritualidade e uma sexualidade equilibrada? É possível e é conveniente, porque não haveria a sexualidade se não tivesse alguma finalidade entre nós, seres humanos. Claro que não são os desvarios do sexo. Tudo no ser humano depende do meio termo, do justo equilíbrio. Nós precisamos respirar para viver. Mas se nos colocamos a respirar profunda e rapidamente a todo momento, em seguida começamos a nos sentir tontos, nauseados e vamos passar mal. Nós precisamos nos alimentar. Mas a alimentação saudável, equilibrada e na justa medida fortalecem o organismo. A gula, a ingestão de alimentos em dose excessiva e de qualidade ruim ou duvidosa não nos faz bem. E assim é tudo na nossa vida. A sexualidade bem exercida é também um exercício de amor. Agora, eu posso abraçar alguém com fraternidade ou para quebrar-lhe os ossos, como numa luta de MMA. O mal está no abraço? Não, está na dosagem do abraço, como tudo na nossa vida. Mas se amamos, amamos em todos os terrenos, amamos em todos os setores, e esse amor equilibrado sempre nos fará bem. Você mencionou saúde mental. Depressão pode ser entendido como falta de amor a si mesmo ou como falta de amor à vida? A depressão tem um estudo psicanalítico mais profundo. Nós nos referimos às doenças mentais de fundo emocional, que são as neuroses. Depressão já é uma situação mais séria, mas também o deprimido está sofrendo de falta de amor na vida. Pode também ter, porque nós temos um veículo físico, pode também ter aqueles problemas da química cerebral e, portanto, necessitar de um auxílio medicamentoso. Mas, sem dúvida alguma, ele está amando pouco a si mesmo e a própria vida, porque perde na vida a própria esperança. Quer se ausentar, não quer mais o contato com o seu semelhante, todos aqueles sintomas. E é nesse sentido que sempre se diz, tristeza é normal, depressão é doença, e toda doença, ou pelo menos a maioria delas, ela pode ter ou não um aspecto físico. A maioria tem. E uma doença como esta, ela deve ser encarada sob o aspecto da orientação espiritual, da orientação psicológica e da medicação, quando necessário. Para encerrarmos, como professor universitário, né, nós temos aqui pessoas com diversos graus de escolaridade, inclusive alguns com mestrado, doutoramento, né? E você já teve oportunidade de falar sobre espiritualidade para outros acadêmicos, para o público universitário? Sim, em relação aos meus alunos, eu sempre aproveitava alguns espaços para introduzir, se não diretamente um assunto de espiritualidade, assuntos referentes a amor, a bondade, a tolerância, a boa conduta, tudo isso vai se semeando devagarinho e vai se mostrando também esse aspecto espiritual do ser humano. Ao lado disso também, eu já fiz vários cursos sobre física quântica e espiritualidade em universidades. Convidados eram professores universitários, acadêmicos, e às vezes surgiam até perguntas muito curiosas, porque o assunto é novo. Uma ocasião, um colega, parece mentira, quando terminou a explanação, ele disse, eu gostaria de te fazer, e disse até em sotaque bem gaúcho, aquela mania de se impor, eu quero te fazer uma pergunta franca e direta. Posso?
Deve. Até porque se não for franca não adianta nada, e se não for direta pode ser que eu não entenda. Então, vejam o grau da pergunta, como as pessoas confundem as coisas. O senhor acredita mesmo em física quântica? Não estamos falando, não estamos a falar no terreno da filosofia da ciência, não, física quântica. Aí eu perguntei se ele acreditava no televisor, no controle remoto, no automóvel, no avião. Caso ele acreditasse em tudo isso, que decorre do conhecimento de física, eu acreditaria na física quântica. Agora, se ele me dissesse que não existe automóvel nem onda de rádio, eu deixaria de acreditar na física quântica naquele momento. A confusão que às vezes as pessoas fazem é a seguinte: quando nós falamos nas conexões entre ciência e espiritualidade, nós estamos no plano da filosofia da ciência. E em filosofia, diferente da lógica de predicados de primeira ordem, em que, diante de uma sentença, nós afirmamos verdadeiro ou falso, em filosofia da ciência não há essa decidibilidade. O que existe são graus de plausibilidade. E nós então discutimos, diante dessa ideia do universo, etc., etc., é mais plausível, ou seja, é mais provável, é mais lógica a ideia de um universo causal, universo com uma causa inteligente, ou de um universo casual, em que o acaso construiria coisas inteligentes. E aí vamos observando que, como os fenômenos inteligentes requerem causas inteligentes, é mais plausível, até de acordo com a chamada lei da entropia, a ideia de um universo com uma causa inteligente do que a ideia de um universo fruto do acaso. E assim, em diferentes situações, cursos ou nas aulas mesmo, sempre se procurava despertar, sempre procurei despertar esse lado espiritual. No terreno do direito, por exemplo, quando se analisava uma certa lei, qual é a intenção do legislador, o que nós vemos aqui, a conduta, etc., a gente sempre procura lançar alguma semente. Às vezes é preciso uma certa credenciação. A gente tem que falar sobre assuntos até que eles não conheçam muito, para verem, porque se entra direto com uma ideia de amor, de espiritualidade, isso não é científico. Então mostra a ciência. E depois encaixa isso no campo da filosofia da ciência, que é uma tarefa muito importante. Uma ocasião o Divaldo me disse, me divertindo sobre isso, ele me disse, com aquela humildade que o caracteriza, disse o seguinte: Moacir, eu vim para falar aos que creem. Tu tens que falar também aos que não creem. Que é essa ideia de, pelo caminho da ciência, fazer as conexões com a espiritualidade. Muito bem. Nosso agradecimento. Ficaríamos aqui mais, mas vamos passar para a segunda parte das nossas atividades. E eu vou pedir que você nos faça a prece. Tá bem? A seguir teremos o serviço de passe. Senhor Jesus, nessa hora, humildemente te pedimos, em nossa condição de eternos pedintes, teimosos muitas vezes, teu socorro, teu amparo, tua luz sempre presente, que possamos compreender a tua lei de amor, de misericórdia, e através dela aprendamos a amar ao próximo como tu nos amaste. Dá-nos sempre a tua luz, e que os bondosos guias protetores dessa casa, de todos os que aqui estão, porque nós nunca estamos sós no universo. Cada um de nós tem um protetor interessado no seu progresso, interessado na sua evolução. Então que esses protetores estejam conosco, levem muita paz, saúde, fraternidade aos nossos lares, aos lares dos nossos amigos, e que aqui deste centro, como de costume, se irradie essa energia luminosa, essa força de luz, capaz de consolar os aflitos, capaz de trazer tantas almas por um mecanismo de sintonia para o caminho da verdade, para a prática do amor, da caridade e da fraternidade. Abençoa-nos, Jesus, agora e sempre. Dá-nos força para prosseguirmos em nossas tarefas, vencendo as vicissitudes do caminho, sabendo que não teremos uma prova tão grande que não possamos suportar, sabendo que ganhamos de acordo com o nosso merecimento e pedindo
como sempre pedimos, uma espécie de adiantamento, que nos auxilies, que ilumines o nosso caminho e que possamos ser, cada um de nós, como Pedro, uma pedra no templo do amor e da fraternidade universal. Assim seja.